Agora eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre segurança e compras online. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho das compras. Então, lembrem que marketing é agindo no mercado e a gente está no mundo capitalista. Isso envolve compras. Uma empresa, né, ela precisa comprar ou vender alguma coisa para ela ter lucro, né, para ela ter vendas. Então, agora eu vou começar algumas dicas que vocês não podem esquecer. Volte para o básico. Parece simples, mas uma atualização regular do sistema operacional do seu computador é uma das maneiras mais importantes para protegê-lo. Eu vou falar um pouquinho de segurança para depois a gente ir para dicas, estratégias justamente de compras online. Dica 2: não saia por aí clicando em todos os links. Essa é uma dica que muitos às vezes vão clicando nos banners, né? Ou propaganda. Quem de repente já entrou e pegou um vírus, né? De repente no computador. Então o Google ele detecta quase 10 mil novos sites maliciosos. Quando a gente fala site malicioso, é que tem algum tipo de malware, algum tipo de vírus que você pode pegar no seu computador. Existem sites invadidos e também aqueles que são projetados, planejados para espalhar malware, tá? Para quem não lembra, malware, ele pega, por exemplo, sua senha do banco, a sua conta pessoal, né? Dica 3: preste atenção nas últimas mudanças sociais. Pequenas mudanças podem causar grandes problemas se você não tiver cuidado. Por exemplo, o Facebook alterou seu e-mail padrão para @facebook.com, o que significa que um novo grupo de comerciantes spanners, para quem não lembra, a gente está falando de propaganda. Tem um lado bom da propaganda e tem um lado ruim. Então, nem todo mundo, nem todo cliente gosta de receber 50 e-mails por dia. Eu, por exemplo, já bloqueei várias vezes alguma empresa, né, por me mandar muito e-mail. Ou já estou bloqueando toda vez que a Vivo, a Claro me liga, eles estão me ligando todo dia, né? Então, cuidem aquele cadastro, algum site, de repente vocês colocam seu telefone, seu e-mail, para não virar alvo de spam, por exemplo, né? Existem empresas que vendem cadastros, e-mails, justamente para o pessoal fazer esse tipo de contato. Dica 4: senhas, senhas, senhas. Quem aqui já esqueceu alguma senha? Eu sempre esqueço minhas senhas. Eu tento colocar sempre a mesma senha para eu não esquecer. Só que isso é uma dica do que não fazer, tá? Sempre crie senhas fortes para contas online. Inclua letras, números e símbolos. Senhas mais longas, por exemplo, em vez de colocar um nome curtinho, 8, 10 caracteres, são mais seguras e ajudam a prevenir ataques. Então, uma dica: não coloquem sua data de nascimento, a data de casamento, né? Normalmente a gente faz isso. E o que é interessante? A gente às vezes pega a mesma senha e coloca para tudo. Então, se, exemplo, um hacker, se algum ladrão pegar a sua senha do banco e entra no outro banco que você tem a mesma senha, ele fala duas vezes. Então, cuidem com a senha. Dica 5: gamer, para aqueles que jogam online, né? Mantenha seu software de segurança ativado. Muitas vezes, quando a gente baixa jogo, baixa filme, alguma coisa assim, né? Muitas vezes pode vir vírus junto, né? Então, não desative seu software de segurança quando estiver jogando. Por quê? Você pode abrir uma porta do seu computador e, de repente, algum hacker entrar porque a porta está aberta por causa do jogo, tá? Então, parece simples, mas isso acontece, tá? Dica 6: proteja-se dos softwares piratas. É muito comum no Brasil, principalmente, de a gente baixar software pirata. É uma cultura que a gente tem já há milênios, exagerei, né? Mas é algo que muitas vezes a gente não percebe que é um mau uso. Então, a melhor solução é simplesmente nunca usar sites de P2P, para quem não lembra, torrent, alguma coisa assim, para baixar. Porque muitas vezes você pode baixar um software ou algum filme, alguma coisa, e vir junto um vírus. Então, dá preferência cada vez mais para softwares pagos e cada vez mais os softwares também estão fazendo um jeito mais barato, né, para você utilizar de um jeito que de repente você pode utilizar e não é tão caro. Vou dar um exemplo. A dor de pagar R$ 1.000 por um aplicativo, hoje tu pode fazer uma conta
pagar R$ 50 por mês, algo assim. Hoje em dia a gente usa Netflix, às vezes por um valor mais em conta, que é equivalente a gente pegava um filme, né? Um valor mais em conta. Então você não paga, exemplo, R$ 200 numa TV por assinatura, você paga R$ 20. Então é justo, não é tão caro. Daí você consegue, né, de alguma forma, não ficar também no pirata, né? Então esses dias, por exemplo, meu irmão me ligou e ele fez uma conta no YouTube Music. Ele descobriu que dava de passar para 5 pessoas, daí por R$ 20. Se for pensar, às vezes uma família dilui, né? Então é como se cada um pagasse R$ 5, R$ 4. Dica 7. Cuidado com ataques de engenharia social. Como assim? Cybercriminosos vasculham sites de mídia social o tempo todo para aprender tudo o que puderem sobre potenciais alvos. Então, mesmo sem saber, às vezes alguém pode estar, exemplo, olhando sua rede social e usando algum assunto, algum detalhe que está ali, para, de alguma forma, vou dar um exemplo, te burlar. Alguém já ouviu falar de algum amigo, algum conhecido que de repente teve um WhatsApp clonado, alguma rede social clonada? É justamente por isso, porque de repente colocou uma senha errada, deixou detalhes ali, e de repente alguém está ligando para a pessoa, ó, sequestrei seu filho, alguma coisa assim, chega lá o cara, pô, eu não tenho filho, né? E daí, ou de repente alguém, peguei, sei lá, seu cachorro, disse, não, cara, eu não tenho cachorro, né? Isso acontece, golpe, né? Eles vão usar as informações obtidas para enviar, por exemplo, e-mail altamente segmentado, fingindo ser, por exemplo, do seu chefe, do seu amigo, ou até mesmo de um membro da sua família. Isso acontece, tá, gente? Cada vez mais acontece. Por exemplo, o WhatsApp é clonado, né? E o pessoal às vezes manda um WhatsApp e fala: aqui é o fulano de tal, seu amigo de dinheiro, me manda rapidinho, não sei o quê. E daí isso é um golpe, às vezes, né? Dica 8. Escolha seus amigos com cuidado. Então, pedidos de amizade, por exemplo, no Facebook e alguma outra rede social, de pessoas desconhecidas e sem a menor conexão com a sua rede de amigos, devem sempre ser analisados com cuidado. Não sai adicionando qualquer um, né? É perigoso. Dica 9. Tomar cuidado ao realizar download de vídeos. Como eu comentei antes, né? Para alguns piratas, muitas vezes quando a gente baixa um filme, às vezes vem junto um vírus, né? Muito comum. Dica 10. Tenha cuidado ao usar hotpots Wi-Fi. Alguém assim, como assim? Vou dar um exemplo. Tu vai numa padaria, daí tem o Wi-Fi liberado. Já vai lá e conecta, né? Mas às vezes, dependendo do Wi-Fi, ela pode acessar algum site malicioso. Então, não saiam acessando qualquer Wi-Fi. Vejam se é seguro, né? A maioria das pessoas fica empolgada no local que ofereça a rede Wi-Fi. Vou dar um shopping. Daí você conecta lá no shopping de graça. Só que tome cuidado, às vezes você faz um cadastro e aquele shopping vai te mandar 10 e-mails por dia. Exagero, mas é um exemplo do que pode acontecer. Essas dicas, tá, gente, elas foram do site canaltech.com.br. Agora eu vou falar um pouquinho sobre empresas, compras e canais online. Combinando com aquilo que a gente viu antes, eu vou falar um pouquinho mais sobre compras online. O Mercado Livre, ele tem uma coisa que a gente chama de mercado pago. Então, é um canal online e ele tem como se fosse um selo de autenticidade. Esse selo, ele dá como se fosse um pouco mais de seriedade para compra e venda no canal do Mercado Livre. Então, pede várias informações e também faz um cadastro do vendedor. Dessa forma, ele tem como se fosse um selo de autenticidade. Ele é muito mais seguro do que uma compra de forma geral. Então, é um exemplo, né, em nível nacional e internacional também de modelo de segurança. Toda vez que vocês compram como cliente, mas toda vez que vocês também podem vender alguma coisa na compra online, lembram de ter esses selos de autenticidade. Isso passa um pouco mais de segurança da sua loja, da sua empresa, né, do seu produto ou do seu serviço. E então lembrem sempre como cliente e também lembre sempre como empresa, tá? Tenham esses selos, tá? Uma outra dica, né, casando com aquilo que a gente viu antes, existem hoje sites clonados, tá? Eu peguei um exemplo aqui, tá? Que é um site da Americanas e do Submarino. Os hackers
Da mesma forma que a gente viu antes, eles clonam um site. Então, aqui é um Americanas, e logo abaixo é um outro site que foi clonado. Então, o site da Americanas, o pessoal acessava direto, e de repente já estava ali colocando seu CPF, seu RG, sua senha do banco, e de repente não olha o link. Isso é bem perigoso, tá? Então, sempre cuidem com o link que vocês estão acessando, para não estar, de repente, acessando um site clonado. Da mesma forma que, como usuário, a gente tem que cuidar, a gente sempre tem que ficar de olho se não foi clonado, por exemplo, o site da sua empresa. Pode acontecer, tá? Então, por isso que é importante ter aqueles selos, né, justamente para não ter nenhum golpe, tanto para você como cliente, quanto para a sua empresa. Uma outra dica que eu trouxe para vocês, que tem a ver cada vez mais com a nossa realidade, são sites, por exemplo, como Wish, AliExpress e outros sites chineses. Alguém já comprou em alguma dessas empresas? Eu já comprei até para testar, né? Um dia eu vou testar. Eu fui lá, comprei coisa de 1 centavo. Chegou na minha casa. Comprei lá uma coisa de R$ 5. Chegou na minha casa. Depois, assim, fui aumentando. Comprei uma coisa de R$ 50. Demorou 3 meses para chegar. E daí, sempre cuidem, porque dependendo da empresa, o produto ou o serviço que você compra, eu peguei um exemplo da China, mas pode ser qualquer site, tá, gente, do mundo inteiro. Lembrem que nem tudo é só preço. Às vezes, você pode ter comprado algo que é muito barato, chega lá, a qualidade não é tão boa, né? Isso é uma dica importante para cuidar. E outra coisa é o prazo de entrega. Eu comprei lá achando que ia chegar em uma semana, demorou 3 meses. Era um presente para minha filhada, passou o aniversário e ela não chegou, né? Não chegou o presente. 2 meses depois do aniversário, chegou o presente da criança, né? Então, cuidem também com a urgência da entrega, tá? E lembrem que a empresa, nem todo site é confiável, né? Então, casa com o que a gente está vendo antes, né? Aqui o mais famoso, que é o AliExpress, né? Que é Alibaba, né? Então, veio dali. E o Wish, que é um site também. É, começou aos pouquinhos a ter mais confiança, porque antes estava em chinês, depois traduzido para inglês, e hoje em dia você consegue acessar o site em português. Então, facilita, né? Outra dica que eu trouxe aqui é sites, por exemplo, Amazon, né? Então, uma coisa que eu peguei um exemplo do site da Amazon, mas pode servir para outras marcas, outras empresas, tá? Da mesma forma que eu comentei ali de um selo, tipo Mercado Pago, do Mercado Livre, quando você entra num site e tem, por exemplo, login, né? Tipo, você vai logar no site, e aí você acessa com o seu e-mail e tal. Tem o cadeado, como se fosse para fechar, para abrir, né? E tem uma área restrita e o carrinho de compras, né? Isso deixa o site mais seguro, né? Quanto mais fechado, pede senha, pede e-mail, pede código de celular, por mais que a gente às vezes possa achar chato, mas aquilo ali é um selo de segurança. Então, quando você tem um site que tem mais segurança, isso passa também para o seu cliente uma credibilidade. Então, é sempre importante vocês cuidarem com isso. Por quê? Exemplo, de repente fez alguma coisa, seu cliente foi burlado por algum hacker, alguma coisa, aquilo ali pode vazar e queimar a imagem da sua, né? É bem importante isso que eu estou falando, tá, gente? Lembrem que a imagem da sua empresa é aquilo que está na mente do consumidor. Então, não queimem o filme da empresa. Eu trouxe também aqui aplicativos, até a gente estava comentando hoje, aplicativos no celular. Cada vez mais a gente está dando aplicativos no celular, né? Não mais sites, mas aplicativos direto no celular. Ele tem cadastrado o seu, por exemplo, e-mail, já tem cadastrado o seu telefone, e já tem às vezes cadastrado até seu cartão de crédito, né? Que já paga. Então, por exemplo, eu trouxe aqui um exemplo, o iFood, né? Para comida, o Uber, né? Que já substitui o táxi, você já pega, por exemplo, e paga até mais barato do que um táxi, né? Para se locomover. Eu trouxe outros aqui também, como Log, Rap, né, que tanto é de comida ou logística, né? E é sempre importante cuidar também, porque às vezes na febre, né, de aplicativos, e a gente vai clicando em tudo, né? Então tem que cuidar com a procedência. Você conhece aquele site? Aquela empresa é famosa, conhecida? Então tem que ter uma certa credibilidade, um nome para, como cliente, a gente ir acessando, né?
esse site real, esse aplicativo real, não é golpe, então sempre cuidem com isso. E também cuidado com o que pedem. Leiam ali o prazo de entrega, leiam o custo, por exemplo, de alguma taxa, né, por exemplo, de locomoção,